Sabe, quando a gente pensa nos heróis da fé, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, o que vem na cabeça geralmente são aquelas vitórias espetaculares, né? Muralhas caindo, exércitos inteiros sendo derrotados, reinos conquistados. São aquelas histórias de triunfo que a gente vê e aplaude. Só que o autor do texto, bem no finalzinho, dá uma virada de 180 graus e apresenta um outro tipo de herói. E, consequentemente, um tipo bem diferente de vitória. E é aqui que a coisa fica interessante. O ponto central da nossa conversa hoje é exatamente esse contraste. De um lado, a vitória que a gente conhece, que a gente celebra. Do outro, uma lista de coisas que parecem o exato oposto de vencer, né? Correntes, provações de fogo, gente cerrada ao meio. Mas como é que essas duas realidades cabem na mesma lista de heróis da fé? É essa tensão que a gente vai tentar entender hoje. Então, é nesse ponto que a narrativa vira completamente. O autor para de falar de reinos conquistados e começa a falar de prisões, de sofrimento, de provas extremas. E isso força a gente a encarar de frente um baita mal-entendido sobre o que de fato significa ter uma fé vitoriosa. Olha, o texto é direto, é brutal. Escárnios, açoites, prisões, apedrejados, cerrados ao meio. Essas pessoas, muitas que a gente nem sabe o nome hoje, chegaram no limite do que um ser humano pode aguentar. Sério, não tem como a gente tentar amenizar o peso dessas palavras. E aí, claro, vem a pergunta que fica martelando na cabeça. Se a gente aprende que a fé é o que move montanhas, por que no caso deles a montanha ficou lá, parada? Porque o livramento, o milagre, não aconteceu? Essa é a questão central. A gente precisa entender isso. Bom, a resposta parece passar por uma redefinição do que a gente chama de vitória. Para essa galera, o grande desafio não era conquistar um território lá fora, mas sim manter a integridade aqui dentro. Eles não são heróis porque ganharam uma batalha física. Eles são heróis porque, mesmo encarando a morte, se recusaram a abrir mão da sua missão, dos seus valores. A vitória deles foi outra, foi a fidelidade. Mas o que é essa tal de fidelidade, então? Pensa numa convicção tão, mas tão profunda que não precisa de um "e viveram felizes para sempre" para existir. A fé deles não era sobre o que eles iam ganhar no final, era sobre quem eles estavam seguindo. Era uma lealdade total à missão, não importava o preço a se pagar. Tá, mas como? Como é que eles aguentaram firme? O que sustentava essa gente por dentro, enquanto o mundo por fora tentava esmagá-los? E olha, o apoio não veio na forma de um resgate espetacular de um exército de anjos. Não, veio de uma força interna, de uma mentalidade que simplesmente não quebrava. E essa mentalidade, essa fortaleza interna, se sustentava em 3 pilares. Primeiro, uma visão que enxergava muito, muito além do agora. Segundo, a ideia de que resistir por si só já é um ato de força. E terceiro, uma busca por aprovação que não vinha daqui, das pessoas. Vamos detalhar isso um pouquinho. Sobre a visão. Eles meio que viam a vida aqui como um teste beta, sabe? Uma preparação para algo muito, mas muito maior. Sobre a resistência. Eles entendiam que aguentar firme por uma causa nobre não é ser vítima, não. Pelo contrário, é uma forma de lutar. E o ponto-chave, a aprovação. A validação que eles queriam não era o joinha da galera, não eram os aplausos. Era uma aprovação que vinha de um lugar muito mais alto. E no fim das contas, eles receberam essa aprovação. O texto bíblico dá para eles o maior elogio que se pode imaginar. É uma validação que, olha, cancela qualquer julgamento aqui da terra. Aquele mesmo mundo que os rejeitou, que os torturou e os matou, no final, não era digno deles. Tudo bem, história incrível, mas e aí? Como é que essa ideia de fidelidade, de resistir ao fogo, se encaixa na nossa vida hoje em dia? Olha, as lições são muito, mas muito práticas, tanto para a vida profissional quanto para pessoal. Pensa, por exemplo, no trabalho. Sabe quando a gente se dedica pra caramba, entrega um projeto impecável, segue todas as regras e no final o projeto é engavetado, ou pior, outra pessoa leva o crédito? Então, a lição é a seguinte: a excelência no que se faz, a integridade não pode depender só do bônus no final do ano ou do tapinha nas costas. A verdadeira recompensa é o caráter que a gente forja nesse processo. A gente tem essa mania de achar que resiliência vem das vitórias, mas a verdade é que ela é construída no não, na derrota. É isso. Nem toda batalha vai terminar com a gente derrubando a muralha. Às vezes, a vitória é ter força para aguentar a muralha em pé. Fé não é só a força para ganhar. É também a coragem de continuar de pé quando a gente não ganha. Olha, em qualquer cargo, em qualquer lugar de responsabilidade, vai chegar a hora.
A hora em que defender o que é certo, o que é ético, vai significar ficar sozinho. E a lição que fica desses heróis é cristalina. A missão tem que ser maior que o conforto. No fim do dia, é muito melhor estar sozinho defendendo a coisa certa do que estar numa rodinha confortável sem nem fazendo a coisa errada. E tudo isso nos traz para a nossa conclusão. Essa história toda desses heróis não é só uma foto antiga no álbum. É muito mais que isso. É como se fosse a largada de uma corrida de revezamento. Um legado de gente inabalável que chega até os nossos dias. E para fechar o capítulo, o autor de Hebreus joga uma ideia que é simplesmente fascinante. Pensa bem. Essa galera toda viveu e morreu com essa fé absurda, mas eles não viram o final do filme. E por que não? Para que as gerações seguintes, e isso inclui a gente, pudessem entrar na história e ajudar a completá-la. Então, no final das contas, a pergunta não é mais sobre eles, é sobre nós. O bastão foi passado. Eles correram a parte deles e mostraram na prática o que é ter uma fé que não derrete no fogo. A pergunta que fica, então, para a gente pensar é: e a nossa parte? Como a gente vai correr o nosso trecho dessa corrida?